Paz do Senhor, meus queridos amigos e irmãos que estão sempre nos acompanhando. Não esquece de dar um joinha para nós aí, compartilha o vídeo também. Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal aí então. Chegamos à última leitura diária da lição número 12. Então hoje, dia 21, a última lição. Última leitura diária, sábado, que está lá no livro de São João, capítulo 19, dos versos 17 a 19, 28 a 30, 38 a 42. E o tema da nossa leitura diária de hoje é: Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Nossa lição número 12, do julgamento à ressurreição. Relembrando, nosso textual está lá em João 19, 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Verdade prática: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. E não esqueça, leia a lição, estude a lição, leia o texto em classe, dá uma olhadinha no nosso canal, nós já fizemos essa leitura juntos aí também, para meditar na palavra do Senhor. E o texto então que está lá em São João 19, 17 a 19 diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, em que hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Do 28 ao 30 diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. O 29: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no esopo, lhe a levaram à boca. O 30 é nosso texto áureo: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O 38 vai dizer: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira a Jesus de noite, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Meus amigos e irmãos, ao nós aqui meditarmos nesta passagem do Evangelho de João, nós somos levados a um momento, vamos dizer que mais sombrio, mas ao mesmo tempo mais glorioso da história da humanidade. Sim, a crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Porque ali na crucificação e morte, o seu sepultamento, ele levou junto com ele os meus pecados e os teus pecados, ele levou com ele na sua morte, na sua crucificação, derramando o seu sangue precioso pela minha e pela tua vida. No capítulo 19, os versos 17 a 19 que nós lemos, João ali nos descreve Jesus carregando a sua própria cruz até o lugar chamado Calvário. E ali, de maneira cruel e humilhante, ele foi crucificado entre malfeitores, e acima da sua cabeça uma inscrição que dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Uma frase até que aparentemente simples, mas cheia de significado, porque mesmo em meio à dor e à vergonha, o nosso Jesus permanecia sendo o nosso Rei. Se nós vamos lá no versos
28 a 30, João agora relata o momento final de Jesus na cruz, sabendo que tudo já estava consumado, terminado. Jesus disse: tenho sede. E após receber aquele vinagre, ele declarou: está consumado. O que eu tinha que fazer pela humanidade já está feito. E inclinando a sua cabeça, entregou o seu espírito. Essas palavras não foram um grito de derrota, não, mas elas foram sim a proclamação da vitória completa para a minha e para a tua vida, porque Paulo relata, e eu não canso de me dizer isso, porque agora nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. A missão de redenção da humanidade estava cumprida. O preço pelo pecado da humanidade foi pago em sua totalidade. A palavra de Deus vai dizer que aquela cédula que era contra nós, em todo aquilo que estava nos sobrecarregando, que estava nos puxando para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, agora Jesus retirou. Jesus pagou com seu sangue. Mais adiante, lá nos versos 38 a 42, nós vemos ali a comovente cena do sepultamento de Jesus Cristo, onde José de Arimateia e Nicodemos, discípulos que até então haviam seguido Jesus em segredo, demonstram grande coragem e amor ao pedir o corpo do Mestre. Com respeito e reverência, eles envolvem ali o corpo de Jesus, em linho, em especiarias, e o colocam num sepulcro novo. A pedra rolada à entrada do túmulo parecia marcar o fim. Parecia que agora não tinha mais jeito. Não, um silêncio profundo pairava sobre aquela tarde. Mas meus irmãos, meus amigos, amigas que estão me ouvindo agora, sabemos que esse não seria o capítulo final da história. Não, a cruz e o túmulo não teriam a última palavra, não. Ao nos prepararmos para estudar essa lição agora de número 12, do julgamento à ressurreição, que essa reflexão nos leve a contemplar a profundidade do amor de Cristo, porque Ele se entregou voluntariamente, Ele não foi morto, Ele entregou a sua vida por mim e por você. Ele sofreu no meu lugar e no teu lugar, foi morto, foi sepultado, mas tudo isso para que nós pudéssemos ter vida e esperança. Então eu convido você a refletir o que significa para mim, o que significa para você a cruz de Jesus Cristo. Como essa verdade vem impactar o meu viver diário e principalmente como é que eu me preparo para celebrar o triunfo que está por vir. Sim, a vitória que está por vir e o triunfo de Jesus sobre a morte. Sim, a ressurreição gloriosa do nosso eterno Salvador. Pense nessa lição hoje, medite na palavra de Deus, Leia a lição, não deixe de ler a lição, estudar a lição, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através das nossas vidas, se nós estivermos realmente preparados para enfrentar o que esse mundo tem para nós, preparados para viver debaixo da graça do amor de Jesus, fazendo a vontade do nosso Deus, guiados pelo Espírito Santo do Senhor, do julgamento à ressurreição. Não, a cruz, o sepulcro não foi o fim, porque Jesus triunfou sobre a morte e agora nós temos vida eterna pela sua graça e pela sua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe.